O cobre metálico pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento prolongado de uma mistura de óxido de cobre 2 com carvão, de acordo com a reação representada por... E aí a equação já está balanceada, né? E aí na letra A, indique qual dos produtos dessa reação é considerado uma substância simples e qual o tipo de ligação química existente entre os átomos que a formam. Então vamos lá, como a questão está dizendo na letra A, a gente está trabalhando com os produtos. Então essa primeira parte aqui da equação, isso daqui que eu marquei não nos interessa, porque isso não são os produtos, são os reagentes. Os produtos está aqui do outro lado que eu estou marcando em verde. A definição de substância simples é aquela que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Então nesse caso a gente está trabalhando aqui, ó, o cobre, aqui que é a nossa substância simples. A outra, se por acaso fosse perguntado, seria uma substância composta, tá? Porque eu tenho mais de um tipo de elemento químico que forma ali a substância. Então, tendo visto que aqui nós temos a substância simples, a pergunta é: qual é o tipo de ligação química existente entre os átomos que a formam? Como o cobre é um metal, a ligação química que ocorre entre metais é que ligação metálica, tá? Então essa daqui vem ser a segunda resposta da letra A. Aí na letra B ele fala assim, olha, com base na estequiometria dessa reação, calcule a massa máxima de cobre que pode ser obtida pelo aquecimento prolongado de uma mistura contendo 10 gramas de óxido de cobre e 10 gramas de um carvão com 60% em massa de carbono. Apresente os cálculos. Então a gente quer saber aqui a massa de cobre a partir da quantidade aqui que foi fornecida dos reagentes. Uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que sempre quando a gente tem um cálculo estequiométrico onde é dada exatamente as quantidades de 2 ou mais reagentes, a gente tem que ver quem é o reagente em excesso ou limitante. Então eu tenho que ver aqui exatamente qual é a quantidade de cada reagente para ver se há excesso ou se está todo mundo ali estequiometricamente dentro das proporções esperadas e tal. Enfim. Então aqui, ó, os 10 gramas de óxido de cobre, isso daqui já é uma certeza que eu tenho. Agora, como ele disse que tem 10 gramas de um carvão com 60% em massa de carbono, esses 10 gramas de carvão, na verdade, 60% de 10, né? É uma conta fácil de a gente fazer de cabeça. Vai dar o quê? Vai dar 6 gramas só de carbono, tá? Se por acaso você não conseguiu fazer isso de cabeça e tal, aqui eu pensei na regra de 3 que é assim, olha, 10 gramas é 100%. 60% disso é só carbono. Então, fazendo essa regra de 3, você teria 60 vezes 10 dividido por 100. Ó, cancela esses dois zeros aqui. Aí você vai ter 6 vezes 1 dividido por 1 vai dar 6 gramas, tá? Enfim, então essa aqui é a quantidade de carbono. Então, sabendo disso, o que a reação química ela está querendo me dizer? Ela está querendo dizer que 2 mols de óxido de cobre 2, e aí pegando a tabela periódica, cada cobre vale 63,5. Então, como eu tenho um aqui, ó, 63,5 gramas mais 16 gramas ali do oxigênio, que é o que cada um vale. Então, a gente vai ter 79,5 gramas, tá? Então, essa daqui é a massa molar do óxido de cobre 2. Então, 2 vezes 79,5 gramas de óxido de cobre está para 1 mol de carbono. Aqui vai dar o quê? Vai dar 12 gramas de carbono, tá? A massa do carbono na tabela periódica é igual a 12 gramas por mol. Então, isso que está em verde, ela vem ser justamente o que está na equação. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, na segunda linha aqui dessa minha regra de 3, eu vou fazer um teste dos reagentes. Eu posso colocar ou o óxido de cobre, os 10 gramas aqui, para ver a quantidade de carbono, ou então eu coloco do carbono. Na avaliação do professor, eu imagino que é muito mais fácil para os candidatos colocar os 6 gramas de carbono aqui para poder fazer o teste. Por quê? Porque é fácil de simplificar, sacou? Então, ó, gramas de carbono com gramas de carbono a gente corta aqui, ó, proporção de 2 para 1. Então, a gente vai ter o quê? Que X é igual a 2 vezes 79,5 gramas de óxido de cobre 2 dividido por 2. E aí, cancela aqui, você vai ter 79,5 gramas de óxido de cobre 2. Galera, o que essa regra de 3 ela está querendo me falar? Essa regra de 3, ela vira para mim e fala assim, ó, se eu colocar 6 gramas de carbono para reagir,
eu precisaria de 79,5 gramas de óxido de cobre 2. A grande questão é, na minha situação, eu tenho 79,5? Sim ou não? Não, eu não tenho 79,5. Eu tenho 10 gramas desse óxido de cobre 2. Então, se a minha resposta para essa pergunta é eu não tenho, isso quer dizer que o carbono está em excesso, então é o meu reagente em excesso, e o óxido de cobre 2 é o meu reagente limitante. E por que ele é o reagente limitante? Porque a quantidade que eu tenho dele é menor do que o que eu precisaria para reagir com todo o carbono lá disponível. Então esse cara aqui é o reagente limitante, tá? Então assim, a pergunta dele aqui na letra B, né, da FAMEMA é: eu quero saber a massa máxima de cobre que eu posso obter, e aí ele pede para apresentar os cálculos. Então o que eu imagino que seria interessante para o candidato que estivesse fazendo essa prova? Na hora de organizar lá na folha de resposta, ele demonstrar esse cálculo em vermelho para poder o corretor identificar que ele pegou 60% dos 10 gramas de carvão. E aí, esse caminho aqui que eu fiz, ó, seria muito interessante porque é um teste para você ver se o carbono é um reagente em excesso ou limitante. E aí, com base na resposta, daria para poder escrever ali, né, bem pequenininho, colocar, né, de uma linguagem um pouco mais formal, falando que para reagir completamente com os 6 gramas de carbono, seriam necessários 79,5 gramas de óxido de cobre 2, e como você não tem, o óxido de cobre 2 é o reagente limitante e o carbono é o excesso. E aí, prosseguindo com a questão, toda vez que a gente está querendo descobrir a quantidade de um produto que pode ser formado, quando você está dentro dessa temática de estequiometria com limitante e excesso, você sempre vai basear o seu cálculo no reagente limitante. E por que você vai basear no reagente limitante? Porque uma hora que o reagente acaba, a reação química parou. Então o limitante é o que ele, como o nome diz, ele vai limitar o andamento da reação. Então, de acordo com a equação, eu tenho que 2 mols de óxido de cobre formam 2 mols de cobre metálico. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar a massa de 2 mols de óxido de cobre que a gente tinha feito aqui, que a massa molar era 79,5, né, que a gente calculou. Então 2 vezes 79,5 gramas de óxido de cobre 2 formariam 2 vezes, e aí a massa do cobre é 63,5 gramas, né, de cobre metálico. E aí, como a gente está baseando no limitante, então esses 10 gramas de óxido de cobre vai precisar de quanto? Então 10 gramas de óxido de cobre aqui, X, tá? E aí, fazendo o cálculo, ó, gramas de óxido de cobre com gramas de óxido de cobre, a gente corta. E aí a gente teria 10 multiplica 2, multiplica 63,5 gramas de cobre, dividido por 2 vezes 79,5. Ó, esse 2 com esse 2 eu posso cancelar. Então a gente vai ter 10 vezes 63,5 vai dar 635 dividido por 79,5, que por sua vez daria aproximadamente o que? 8. Então, 8 gramas de cobre metálico é o que eu poderia formar ali, tá? Então, galera, essa daqui é a explicação de como a gente chegaria ali na resposta, bem como as sugestões de como poderia ser demonstrado os cálculos lá na folha de resposta, tá? Bom, então é isso, galera. Questão de número 2 resolvida.